Bom dia, igreja. É um grande prazer estarmos reunidos nessa manhã para adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Então, como temos pedido todos os domingos, pedimos para você priorizar esse tempo de um tempo de culto para a gente estar todo mundo junto como igreja, ouvindo a palavra do Senhor, adorando ao Senhor. Por isso, priorize esse tempo, não tem outra atividade, não responda às redes sociais nesse momento. Guarde o teu coração para aquilo que Deus separou para te falar nessa manhã. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por mais um domingo na tua presença. Obrigado porque existe alegria em nosso coração em estar como igreja reunida para te louvar e para bendizer. Abençoa o Felipe, que vai nos conduzir nesse tempo de louvor e adoração. Derrama sobre ele graça e misericórdia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Muito bom poder estar aqui mais uma vez, numa manhã, para a gente poder louvar o nosso Deus e agradecer o nome dele. E a gente quer começar esse momento de louvor através da música, cantando de um hino bem conhecido, o hino 110A do nosso inário, o hino Crer e Observar. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo faz a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, é o consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos orar? Pai de amor, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor e a nossa oração é que o Senhor haja de forma sobrenatural para arrancar de nós o orgulho intelectual, para arrancar de nós a soberba, Pai,
e para que os nossos corações sejam atingidos de forma direta, atravessando todo o nosso eu, para que o Teu Santo Espírito transforme mais uma vez o Teu povo. A gente clama por Ti porque sem o Senhor nada disso faz sentido, esse encontro, esse lugar, essa igreja. Então, trabalha os nossos corações para que a Tua mensagem seja alcançada e que, motivados por isso, a gente possa ser verdadeiramente transmissores do Teu amor, que a gente possa levar a Tua vontade aonde estivermos, Pai. Nos abençoa nesse sentido e oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. A gente vai seguir cantando mais uma canção que fala de que o amor ele é uma chama viva e que o nosso coração, então, seja essa chama e a gente possa cantar de forma alegre, dizer que é bom louvarmos a Deus, né? Então, convido a todos para fazermos essa canção do Jorge Camargo, chamada Viva a Chama. Sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta, este sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É tão bom cantarmos, usando a voz e a vida, juntos celebrarmos seu amor sem medida, para proclamarmos razão da esperança que experimentamos andando em sua presença. É nossa resposta, este sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta, esse sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. Agora faremos uma leitura que se encontra no Evangelho de João, o capítulo 17, de 20 a 26. É uma oração. Jesus está orando e é interessante a gente perceber o caráter de Cristo em sua oração em relação a esse interceder que Ele faz por todos os crentes. Vejamos. Minha oração
não é apenas por eles, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque amaste antes da criação do mundo. Cristo, ele ora para que nós, enquanto igreja, estejamos de fato juntos. Isso tem diversos desdobramentos. A unidade em Cristo é transformadora, o corpo de Cristo só existe se for através dele. Mas é interessante perceber que essa leitura também traz a importância do testemunho, para que o mundo veja Cristo na unidade. Então, para a gente poder cantar esta unidade, eu convido os irmãos para que a gente cante a próxima canção, que é Unidade e Diversidade dos Vencedores por Cristo. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. E o que se parte reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres e Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Na multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder,
que creram, era só o coração. E caminhando para essa última canção, que a gente possa, não só no dia de hoje, que é um domingo, que a gente separa para se debruçar sobre a palavra de Deus, para cultuar o nosso Deus, que isso seja o nosso cotidiano, que onde estivermos, com quem estivermos, a gente possa ter uma vida de louvor e adoração, que a gente preste honra, glória, tudo isso que a gente se preocupa em fazer no domingo, todos os dias. Então que essa seja a nossa oração, que a gente possa orar com essa canção todo dia. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, assim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, assim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Indo para os nossos avisos, após esse tempo de louvor e adoração. Lembrando da Igreja Conectada, tire uma foto de você em frente à TV na hora do culto
e guarde isso aí para você mandar para os seus amigos e parentes, vizinhos, para que possam participar do nosso culto na IPBG. Então, sempre faça isso. Tenho certeza que você vai estar abençoando a vida das pessoas. Próximo aviso é sobre o atendimento pastoral. Então, a partir de amanhã, o pastor Daniel já está de volta. Então, estarei eu, o pastor Daniel. O Wagner vai estar saindo de férias. Então, a gente vai ter alguém atendendo o telefone nesse período de férias, possivelmente eu, o pastor Daniel. Então, se você ligar, já vai estar conversando com a gente agenda um tempo para poder atendê-lo e para poder ouvi-lo e para poder orar por você. Além do atendimento pastoral, nós temos os pequenos grupos que já estão de volta. Eu creio que todos eles já estarão funcionando essa semana. A gente confirma em cada dia, através do link de acesso, que a gente vai estar mandando para a igreja. Então, fique atento no grupo de WhatsApp da igreja, mas o grupo do pastor Daniel já vai estar de volta, o meu, que é quinta-feira, já está de volta. Outros grupos nós cremos que já estarão de volta também, mas nós estaremos comunicando no WhatsApp da igreja. Quanto à escola dominical, nós ainda estaremos suspensos, começando no domingo que vem. Então, tenha mais um pouco de paciência, e no domingo que vem nós retomamos as nossas aulas de escola bíblica dominical. Ainda está funcionando a questão da diaconia da igreja, ela não tem parado, então doe alimentos, doe roupas, doe utensílios domésticos em bom estado. Aquilo que já não está te servindo mais pode abençoar a vida de muita gente. Então, por favor, faça sua doação, ligue para a gente, agende, entregue, e isso chegará na mão dos diáconos para fazer a distribuição. Ou então, você poderá fazer um depósito em conta bancária, mandar um zap para a igreja, ligar para a igreja dizendo: o depósito eu fiz com essa finalidade, para que o dinheiro possa ser dirigido para aquilo que Deus colocou no seu coração para que você fizesse. Então, ao fazer a doação, e se não for dízimo e oferta, mande uma mensagem ou nos ligue identificando a sua contribuição. Hoje também é o segundo domingo do mês, então a gente vai estar, neste momento, orando pelas crianças e pelos dízimos e ofertas. O Alan esteve falando aí sobre algumas coisas relacionadas à vida financeira, e nós contamos que Deus toque no seu coração, você continue contribuindo para que nós consigamos vencer as responsabilidades que temos como igreja. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por mais um domingo, por esse tempo onde nos preparamos para a tua palavra. Muito obrigado pela vida do Felipe, que nos dirigiu em louvor e adoração. Muito obrigado pelas crianças da igreja, continue abençoando-as, derramando sobre elas graça e misericórdia. Muito obrigado, ó Pai, pela vida da igreja, dos irmãos que têm contribuído todo mês, que têm sido fiel, aqueles que não têm conseguido ser fiéis, que o Senhor abençoe a vida deles, para que eles também possam contribuir, e que a graça e a misericórdia do Senhor seja derramada sobre toda a vida da igreja, sobre todos os desafios da igreja, e que em tudo nós possamos ver a tua mão poderosa sobre nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos trabalhando com mais um texto do Antigo Testamento, com a história do povo de Israel. Domingo passado nós trabalhamos sobre José, que leva a sua família para o Egito e é sustentada no período de fome. A família fica no Egito, morre José, possivelmente seus irmãos, morre Faraó, sobe outro faraó ao trono, que começa a ver o povo de Israel como um povo que tinha muitos benefícios, muitos critérios que as outras pessoas não tinham. Ele não conhecia o histórico de José, a relevância de José. Começa a haver perseguição. 400 anos depois, Deus chama Moisés para libertar o povo.
o povo é liberto, chega à terra prometida. Existe um relatório de um representante de cada tribo. 10 dos 12 desanimam o povo, falam assim, não, a terra que Deus falou é muito boa, mas o pessoal é muito valente, é muito grande, são armados, a gente vai perder. Somente Josué e Calebe dizem o seguinte, não, se Deus nos trouxe, Deus é fiel, Ele vai nos abençoar e a gente vai conquistar. Eles quase foram mortos pelos outros 10 e pelo povo que estava sendo motivado pelos 10 relatoristas ou os relatores, né, negativos. E aí o povo, então, fica mais 40 anos no deserto por causa da desobediência. E, novamente, eles estão após 40 anos, onde aqueles acima de 40 anos que duvidaram do Senhor morreram, ou acima dos 20 anos morreram, só a turma que era mais jovem e que não duvidou já estava amadurecida, e eles estão próximos da entrada da Terra Prometida. O texto de Êxodo diz: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleade, Sebã, Nebo e Beon, terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dá-se essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades-Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Ecol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhe tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram ao Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantaste em lugar dos vossos pais para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel? Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais para nosso gado, cidade para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, e apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel lhes sejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança desse lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isso fizerdes, assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não se fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar.
edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, cumpriu o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu senhor, assim farão teus servos, nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos, e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhe dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós, terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor, a terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa herança deste lado do Jordão. Deu Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, o rei dos amorreus, o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades, os seus distritos, e as cidades em toda a extensão do país. Números capítulo 32. Qual que é o contexto da história? O povo de Israel estava em um momento crucial da sua caminhada. Havia se passado 40 anos da saída do Egito, depois, conforme Números 13, 2,5 tribos criadores de gado decidiram ficar nas terras antes do Jordão e decidem fazer pedido a Moisés. O pedido consistia em não ficar em Canaã sem perder a bênção que Deus havia prometido para o seu povo. Veja só, Deus havia dito à nação de Israel, ao povo de Israel, que eles entrariam na terra prometida e tomariam conta daquelas terras, daquela cidade. Ali seria estabelecido o povo de Israel. O povo que saiu do Egito como escravo, mas havia já se institucionalizado com normas, com leis sociais, como deveriam e como não deveriam proceder. E após 40 anos, eles estavam à entrada da terra prometida. 2,5 tribos, quando vem o local que eles já haviam invadido como parte daquilo que Deus havia prometido, mas aquém do Jordão, fala assim: Moisés, a gente quer ficar aqui, essa terra é boa, a gente tem muito gado, essa terra é de gado, imagina atravessar o Jordão e a caminhada com todo esse gado, então deixa a gente ficar aqui. E Moisés falou: vocês estão doidos? Vocês se lembram, quando os líderes de cada tribo foram para a terra prometida e disseram que não ia entrar, o que aconteceu? Nós estamos 40 anos sofrendo no deserto por causa da desobediência. Agora vocês vão querer incitar a ira de Deus novamente? Eles disseram: não, a gente fica, mas a gente não quer perder a bênção. Então a gente vai cumprir tudo aquilo que Deus determinou para a gente. A gente deixa o nosso gado e as nossas mulheres aqui, e a gente vai com o povo para a guerra, a gente guerreia, a gente toma posse, e depois que todo mundo toma posse, a gente volta para casa. Isso pareceu bem ao coração de Moisés, e ele fala assim: tá bom, fechado. Então constrói aí as cidades, os currais, guarda o gado, guarda as mulheres, as crianças, e vocês vão com a gente. Mas se vocês não cumprirem aquilo que vocês estão prometendo, Deus não vai abençoar a vida de vocês e nem a vida do povo. A grande questão é que o povo queria, de certa forma, não morar aonde Deus previamente havia determinado, mas não queria perder a bênção de Deus. É uma luta interessante, porque às vezes Deus nos dá algumas ordens, alguns desafios, e o nosso coração é tentado a nos levar para fazer aquilo que nós queremos.
E quando a gente faz isso, a gente perde a bênção de Deus. Agora, eles criaram um mecanismo dizendo assim, deixa a gente justificar por que quer. Aqui é terra de gado, o nosso povo é povo de gado, e a gente vai brigar, a gente está junto. Eles estavam quase como na pandemia, né? A gente vai estar separado, mas juntos, mas conte com a gente para a guerra. A gente vai brigar pelo povo de Israel, a gente vai tomar posse daquilo que Deus prometeu, e depois a gente volta e fica. Para mim, o texto levanta alguns princípios de como a igreja atua como povo abençoado. Como nós, como igreja, continuamos a ser um povo abençoado e como fomos convocados para ser um povo abençoado. Para mim, o primeiro princípio é que o povo de Deus, a igreja de Deus, ela é abençoada quando ela mantém a unidade de propósito. Não é que todo mundo vai pensar igual, não é que todo mundo vai ser igual, não é que todo mundo vai gostar das mesmas coisas, mas nós temos um propósito dado por Deus e a gente tem que estar unido diante desse propósito. Quando eu sou discípulo, quando eu faço discípulo, eu não sou podado de pensar diferente, de gostar de música diferente, de gostar de um time diferente, mas eu não posso abrir mão do propósito que Deus tem determinado para mim como povo dele e para mim como igreja. Eu não posso abrir mão daquilo que Deus determinou para satisfazer a minha própria vontade. E eu creio que a gente, como igreja, não só a igreja de Barão Geraldo, não só a igreja presbiteriana, não somente as igrejas brasileiras presbiterianas ou reformadas, mas a gente, como igreja nacional, mundial, servos de Jesus, a gente tem que entender que nós podemos ter diferenças, a gente pode ter cultos diferentes, cultos mais voltados para a razão, cultos mais voltados para a emoção, cultos onde se enfatiza dons espetaculares do Espírito Santo, cultos onde isso não acontece e a nossa linha reformada dá ênfase a outras coisas, embora não desobedeça tudo aquilo que está na palavra do Senhor, mas a gente tem que deixar as nossas diferenças, nós temos que deixar os detalhes teológicos para juntos cumprirmos a missão que Deus deu para a gente de fazer discípulo, de cumprir a missão de fazer discípulos em todas as nações, de pregar o evangelho para todas as pessoas. Olha o mandado, o propósito que Deus tinha em mandar o povo de Israel para Canaã, mas deveras para isso te hei mantido a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. O povo está saindo do Egito, está fora do Egito, e Deus fala assim, são dois propósitos meus, mostrar o meu poder e tornar meu nome conhecido em todas as nações. Como cristãos, qual que é o chamado que Deus nos deu através de Cristo Jesus? De estarmos debaixo do seu poder e do seu amor e anunciar o Evangelho para todas as pessoas que não o conhecem. Percebam a identidade existente no chamado do povo da igreja do Antigo Testamento e da igreja do Novo Testamento. O propósito é tornar o nome de Deus conhecido por todas as nações. Era uma questão mandatória, não podendo ser interferido por questões pessoais. É bem certo que as 2,5 tribos falou assim, olha, não é que a gente não queira ir, mas aos nossos olhos, aqui é melhor. Já faz parte de Canaã. Só tem o Jordão que divide, mas nós já destruímos os povos existentes nessa terra. Não é que simplesmente a gente quer cumprir a nossa vontade, porque nós temos um propósito de tornar o nome de Deus conhecido através do povo de Israel e a gente vai junto.
E depois que isso se fizer presente, a gente volta e continua como o povo de Israel, mas desse lado do Jordão. Às vezes, Deus chama a gente para algumas coisas e por causa dos nossos desejos, do nosso propósito, a gente negocia para não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós não conseguimos ser uma igreja abençoada, um povo abençoado, quando a gente prioriza a nossa vontade, o nosso coração, e não aquilo que Deus deseja para a vida e para o coração da gente. Por isso, nós temos que decidir aquilo que é mandatário. Às vezes a nossa vontade é questionada, e às vezes, por não entendermos o propósito e o mandato de Deus, a gente se cansa de algumas coisas. E eu não estou dizendo a gente se cansa retoricamente. Por várias vezes, na minha vida pastoral, eu cheguei em casa falando, Deus, não dá, eu não aguento mais. Eu vou morrer desse negócio. E às vezes chegava batido em casa, e a Simone falava, o que está acontecendo? Eu falava, eu não aguento mais. Tem acontecido isso, tem que acontecer. Sabe de uma coisa, Simone? Eu vou deixar de ser pastor. Eu vou voltar à profissão que eu tinha antes. Eu conheço pouco da minha personalidade, ela é empreendedora, então eu vou tocar a minha vida. E a Simone olhava para mim e falava assim, e onde Deus entra nessa história? Deus te chamou para ser o quê mesmo? E meu coração era inundado pela consciência de que aquilo que Deus havia me chamado para fazer, eu não tinha como não fazer. E eu pedia perdão para Deus e falava assim, Deus, eu não estou entendendo nada, eu estou cansado, eu estou exausto. Parece que nada do que eu gostaria que acontecesse, acontece, mas que eu tenha claro o teu chamado, o teu propósito, para que eu possa estar unido no teu propósito, fazendo a tua vontade. Como já vimos, Jesus deixa o mesmo mandato para a igreja no Novo Testamento. Em João 17, 21, ele diz assim, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se a gente não entender que nós somos corpo de Cristo, apesar de lugar diferente, de jeito diferente, de cultura diferente, nós somos povo de Cristo, e estamos unidos em Cristo, e a unidade em Cristo nos faz um, e que nós temos um propósito em comum, a sociedade não vai crer que Jesus e o Pai são um. Uma vez eu estava conversando com um amigo, presbítero, crente, e ele estava falando que um pastor foi questionado por que existem tantas diferentes igrejas com jeitos diferentes, e às vezes as pessoas ficam brigando por questões teológicas, e o pastor disse nessa entrevista que existem igrejas diferentes, situações diferentes, para que ninguém tenha desculpa de que do jeito que era a igreja ele não podia ir porque era muito diferente dele. Tem igreja diferente para todo mundo, isso é verdade. O que não pode haver é diferenças que sejam enfatizadas ao invés da unidade. Eu já contei para a igreja, eu trabalhei como capelão do HC do Emílio Ribas por 4 anos na minha formação. E como capelão você não pode identificar placa de igreja, cor de teologia, e isso a gente foi treinado a não entrar em confronto com outras denominações. E quando nós nos apresentávamos como cristãos, algumas pessoas perguntavam assim, mas o senhor é batizado no Espírito Santo? E eu falei assim, plenamente batizado no Espírito Santo. Aí o senhor crê nos dons de línguas? Creio. O senhor fala em línguas? Eu falei assim, depende do que você entende como falar em línguas. Mas aí a gente desconversava e falava assim, querido, a gente é cristão.
Deus nos ama, nós entregamos a vida para Jesus. E se um crê nisso, o outro crê naquilo, não pode fazer de nós diferentes com propósitos diferentes. O nosso propósito não é fazer com que todo mundo pense como a gente. Eu creio que a teologia reformada é a melhor teologia, senão não estaria na igreja reformada. Mas eu não creio que ela deve ser um motivo de embate para eu ter diferenças com irmãos que pensam diferente. Então o senhor acredita no ecumenismo? Não, porque no ecumenismo a ênfase está em estarmos juntos, em fazermos juntos, e não naquilo que Deus quer que a gente faça. O que nos une é o que Deus quer que a gente faça. Na forma de fazer, pode haver diferenças, mas a gente não pode perder aquilo que Deus quer que nós, como igreja, seja evangélica, reformada, pentecostal, neopentecostal, tem que fazer. Fazer discípulos e anunciar o nome de Jesus para todas as nações. Precisaria haver um envolvimento com o propósito. Não adianta você conhecer o propósito se você não está envolvido com o propósito. E é fácil a gente identificar quem está envolvido e quem não está envolvido. Se a gente faz uma programação e fala assim, vamos fazer isso? E alguém fala assim, não sei se vou estar com vontade. Não dá para fazer outra coisa, não dá para assim, não estar envolvido. Ou a pessoa fala assim, não, tudo bem, mas aí ela não trabalha em nenhum processo de preparo para que a coisa não está envolvida. Quando eu estou envolvido, eu falo assim, o que quer que eu faça? O que eu preciso fazer? Talvez, lembrando daquilo que aconteceu com José, que fazia o que tinha que fazer, porque Deus estava mandando fazer, e ele tinha vontade de fazer a vontade do Senhor em todo e qualquer lugar. A mensagem para as 2,5 é, se vocês obedecerem, se vocês cumprirem, se vocês mostrarem compromisso com o povo de Deus e com aquilo que Deus prometeu e pediu, vocês serão abençoados. Coisa linda. Porque, na verdade, o chamado é para um compromisso, para um envolvimento. Talvez no mundo online, a crise existente é que as pessoas podem ter a noção de que conseguirão ser cristãos, discípulos de Jesus, sem envolvimento com outras pessoas. Não dá, querido. A gente faz isso enquanto a gente não pode estar junto. Mas o propósito de Deus é que a gente se envolva. O propósito de Deus é que a gente esteja junto, que a gente assista o necessitado, que a gente atenda aquele que está preocupado, que a gente acalme aquele que está ansioso. Ser cristão e cumprir o propósito de Deus é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer e estar envolvido com esse compromisso. Jesus dá o exemplo desse compromisso. Quando ele está indo para a cruz, a mensagem dele é: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Mas não faça a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Aquilo que o Senhor quer. Eu quero estar dentro do teu propósito. Se puder, eu não gostaria de passar por isso. Mas não é a minha vontade, Pai. É a tua vontade. E eu estou comprometido com a tua vontade, nem que eu tenha que entregar minha vida. E Jesus sabia que teria que entregar a vida dele por minha causa e por sua causa. Jesus exige este compromisso dos seus discípulos. Olha o que ele diz em João 17, 17 e 18. Ele diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Nós temos buscado a glória de quem?
Jesus falou assim, olha, vocês acham que eu estou falando de mim mesmo, eu estou procurando a minha vontade? Não, eu estou fazendo a vontade daquele que me enviou. E eu não procuro a minha glória, eu procuro a glória de Deus. E aquele que procura a glória de Deus, estar no centro da vontade de Deus, é aquele que vai ser abençoado por Deus, como foi José, como vimos na semana passada. Aplicações. Qual tem sido a ordem mandatória de Deus para a nossa igreja e para a sua vida? Hoje a gente vive um tempo de igreja muito diferente do que eu vivi quando eu era criança. Porque no meu tempo de igreja, a gente falava que era de uma igreja e, a princípio, a gente era daquela igreja a vida inteira. Hoje parece-me que as pessoas falam assim, eu estou naquela igreja enquanto ela atende à minha vontade. O dia que não atender, eu vou para a igreja vizinha, eu vou para a igreja do lado, eu vou para a igreja do outro lado, para que a minha vontade seja atendida. E a pergunta é, qual tem sido a ordem mandatória de Deus para a sua vida e para a vida da igreja? As pessoas podem dizer assim, pastor, é fácil o senhor dizer de compromisso com a igreja, porque você, como pastor, já foi pastor de várias igrejas. E eu creio que esse é um prejuízo pastoral. E é um prejuízo que eu sempre preocupei em não passar para a minha família, para que eles não fossem desigrejados. Que eles não tivessem igreja, que eles não tivessem compromisso, que eles não tivessem doação. E por isso, enquanto eu estou numa igreja, quando estava e estou, o meu envolvimento é que essa é a minha igreja, a família, essa é a nossa igreja, vamos lá, vamos trabalhar, vamos desenvolver nossos dons, vamos praticar aquilo que Deus mandou, porque o propósito de Deus para a nossa vida, enquanto estivermos aqui, esse é o nosso lugar, Deus tem um chamado para nós, Deus tem um mandato para nós, e nós vamos fazer com que a igreja cumpra o seu mandato onde ela está. Assim, não existe nem na minha cabeça como pastor, e eu vou falar em nome do pastor Daniel, que só chega amanhã, essa questão assim, eu não estou feliz, a igreja não faz o que quer, então eu vou mudar de igreja. Não. Eu só saio da igreja quando Deus me chama para sair, quando Deus me manda sair. E eu já tive por muito tempo brigado com Deus de que eu estava insatisfeito em algum lugar. Mas enquanto Deus falava, eu te mandei, não reclama, trabalha, serve, obedece, esteja envolvido, eu cumpri aquilo que Deus falou. Eu espero que a gente tenha essa perspectiva como igreja. A cada domingo que passa, existe no meu coração uma perspectiva de estar mais perto quando a gente vai voltar. E às vezes passa no nosso coração, mas, Jonathan, será que a turma vai voltar? Será que existe um mandato de Deus para que a gente esteja junto? E eu creio que tem. Mas até que ponto as pessoas não acostumaram à comodidade? Gente, porque vir para o culto na igreja, às vezes é trabalhoso. Eu moro a quase 20 quilômetros da igreja. Para sair de casa, a gente tem que sair com 1 hora de antecedência para chegar aqui antes para fazer a coisa acontecer. Não seria muito mais cômodo, se eu não fosse pastor, de simplesmente ligar a televisão e participar do culto? Seria. Mas foi para isso que Deus me chamou. Isso tem a ver com o mandato de Deus, da gente ser corpo, da gente estar junto, para a gente se cuidar, e nós teríamos inúmeros mandamentos neotestamentários falando de mutualidade, de mútuo, eu faço, eu recebo, e a gente tem que estar junto para acontecer isso. Temos buscado a bênção de Deus, ou que Deus abençoe a nossa vontade.
A nossa oração às vezes tem sido: Deus, abençoa o que eu quero. Abençoe eu ter um carro novo, abençoe eu conquistar aquela pessoa, abençoe para que eu possa ter uma casa melhor, abençoa para que eu possa ter isso, para que eu possa ter aquilo, e dificilmente a gente ora no sentido assim: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida, para que eu seja uma bênção para a vida das pessoas. Temos buscado a unidade da igreja em detrimento à manifestação da nossa própria vontade. É interessante, quando a gente chegou do Jardim Conceição, assim, a gente comentava: o que você acha de diferente na igreja? Ele falou assim: pai, os cultos aqui são mais reflexivos, as músicas são mais reflexivas, lá a gente era mais festivo, mais alegre, aqui parece que a coisa... Eu falei assim: mas é o estilo, mas é o jeito, tal. A gente acostuma. E é interessante que hoje minha família faz parte de um dos grupos, né, de liturgia, tocaram domingo passado, e quando eu coloco para o líder fazer, e o líder é o Gabriel, meu filho, ele traz as músicas que a igreja está acostumada a fazer. Sabe o que isso significa? Que às vezes a nossa vontade é moldada pela vontade da igreja ou pela vontade da comunidade. Poderia ter brigado, falar assim: não, o dia que a nossa liturgia a gente põe aquilo que a gente quiser. Mas eles entenderam que não é a minha vontade. É servir para que a igreja seja abençoada. Isso me chama a atenção quando eu ouço pessoas dizendo: eu não vou na igreja porque as pessoas de lá, porque o conselho de lá, porque os pastores de lá. E começo a achar defeito em tudo e em todos. E parece-me que Deus deu a liberdade e não uma ordem para que a gente fosse igreja. Parece que Deus determinou: vai no culto, e eu posso ir em qualquer culto, em qualquer igreja, e não ter envolvimento e não ter compromisso com ninguém. Isso não é ser cristão. Não tem como isso acontecer. Porque Deus não me chamou para participar de um culto. Também. Mas Ele me chamou para participar de um corpo, de um povo, de uma igreja, que é chamada e abençoada por Ele. Estamos comprometidos com Deus, com o seu povo, como deveríamos estar? Eu tenho ainda filhos em casa, só o Gabriel saiu porque casou com a Raquel, e eu vejo como eles se dão para os amigos deles, para os amigos de caminhada, gente que estudou no ensino fundamental e que é amigo até hoje, para os amigos de caminhada, amigos há mais tempo. Um dia, o Mateus saiu com o carro dele de casa, porque o amigo dele ia comprar uma porta. Eu falei: filho, mas você vai trazer, você não tem bagageiro no carro. Pai, é para amigo, a gente dá um jeito. Eles foram, compraram a porta, amarraram a porta pelos vidros do carro. E só depois que amarraram a porta perceberam que não tinha como entrar no carro porque a porta estava amarrada. Fizeram a ginástica para entrar. E eles dão risada porque assim: eu fiz para o meu amigo. O que você está disposto para fazer pelos irmãos, pela igreja? Será que você tem a mesma disposição que eu vejo nos meus filhos em fazer para os amigos? E às vezes vejo eles fazendo para a igreja também. Não é que eles só fazem para os amigos. É que a questão dos amigos normalmente foge do padrão do que acontece na igreja. Porque já vi meus filhos envolvidos em ajuda, em comprar cesta básica, em levar cesta básica, em buscar material no SEASA, em levar com o Renato. Não é que eles não são envolvidos, não. Só são envolvidos com amigos e não são com a igreja. Mas até que ponto o nosso envolvimento nos leva a atitudes concretas, demonstrando que nós somos povo de Deus e povo abençoado por Deus? Vamos orar? Pai querido,
Assim como aquelas 2,5 tribos queriam, de certa forma, satisfazer a vontade, mas foi condicionado à tua vontade. Ensina a gente como igreja em Barão, como igreja cristã, onde quer que estejamos, a condicionar a nossa vontade à vontade do Senhor, para que possamos ser abençoados pelo Senhor. Tira de nós toda arrogância, todo orgulho, toda ferida, todas as coisas do passado que nos tiraram a alegria de servir ao Senhor, e dá-nos um coração feliz, alegre, servo. Dá-nos envolvimento com os irmãos, dá-nos alegria em estarmos, quando pudermos estar, unidos como igreja, para te louvar e para te adorar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações e o poder do Espírito repousem sobre vós, povo dele, não somente hoje, como para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, uma boa semana, que nós possamos estar de volta no próximo domingo para adorar ao Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Deus o abençoe.